Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de temas altamente interessantes. Você vai ver, por exemplo, que o frete rodoviário está subindo e subindo muito aqui no Brasil. Você vai ver como está o mercado de defensivos agrícolas. Nós vamos falar também do mercado de fertilizantes agora para o segundo trimestre do ano. Você vai ver como anda o mercado de exportação de carne bovina e eu vou conversar com Pedro Vasconcelos. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre as condições climáticas e a safra 26-27. E você vai ver que os produtos lácteos no mundo tiveram queda de 2,7%. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do frete rodoviário aqui no Brasil. O custo do frete registrou alta agora no mês de março, refletindo a combinação entre aumento do diesel e maior demanda por transporte de cargas. O preço médio por quilômetro rodado chegou a R$ 7,99, avanço de 3,3% em relação a fevereiro. E dados do setor indicam que o diesel S10 registrou aumento de 13,6% no período, enquanto o diesel comum avançou 12,3%, com preços médios acima de R$ 7,00 por litro. O movimento ele ocorre em um momento de intensificação do escoamento da safra agrícola, o que eleva a procura por transporte, especialmente do agronegócio. Com maior volume de cargas circulando, a pressão sobre os preços do frete tende a se intensificar entre os principais fatores e a situação é o impacto que está causando no custo dos combustíveis. Em março, o diesel apresentou forte alta nas bombas, influenciado pelo cenário internacional e pelas tensões no mercado de petróleo. E esse cenário elevou significativamente os custos operacionais do transporte rodoviário. Como o diesel representa uma parcela relevante do custo logístico, qualquer variação no preço do combustível tem impacto direto no valor final do frete, especialmente em operações de longa distância. Outro fator relevante foi o avanço da safra de grãos. Estimativa da Conab aponta uma produção de 253,4 milhões de toneladas na safra 25-26, o que, se confirmado, representa um novo recorde. E esse volume mantém aquecida a demanda por transporte rodoviário, principalmente nas regiões produtoras, onde o escoamento depende fortemente da malha logística terrestre. A maior movimentação de cargas contribuiu para sustentar o nível de preços do frete, mesmo diante de oscilações na atividade econômica. A combinação entre custos elevados de combustível, forte demanda logística e ajuste regulatórios indica que o frete rodoviário deve permanecer pressionado no curto prazo. Para o agronegócio, esse cenário reforça o impacto da logística sobre a competitividade, já que o custo de transporte influencia diretamente o preço final das commodities e a margem dos produtores. E agora você vai ver como está o mercado de defensivos agrícolas. O mercado de insumos agrícolas registrou uma leve recuperação na safra 24-25, com crescimento em moeda nacional, embora ainda sob influência de oscilações cambiais e ajustes de preços observados nos últimos ciclos.
De acordo com o levantamento da consultoria Cainetec Brasil, o setor movimentou 98,7 bilhões de reais, uma alta de 3% em relação à safra anterior, quando somou 95,9 bilhões de reais. Em dólar, porém, houve um recuo de 7%, passando de 19,4 bilhões de dólares para 18 bilhões de dólares, reflexo direto da desvalorização do câmbio no período que saiu de 4,9 para 5,4 reais o dólar. O resultado, em reais, representa uma reversão após queda de 13% registrada no ano 23-24, quando o faturamento foi impactado pela forte redução nos preços dos insumos, mesmo diante do avanço de área plantada e da intensificação dos tratamentos no campo. A análise da consultoria considera também o comportamento do mercado nas últimas safras entre 2020 e 2021 e 2022 e 2023. Houve expressiva valorização com o faturamento saltando de 61,4 bi para 110 bilhões de reais, impulsionado por aumento de preços, custos logísticos elevados e restrições na oferta mundial de produtos. E na safra atual, a recuperação em reais está associada a novos investimentos dos produtores, com expansão de 2% na área plantada e manutenção da intensidade dos manejos. Ainda assim, o cenário segue marcado por acomodação, principalmente acomodação de preços para a safra 25-26. E a expectativa da consultoria, da Cainetec, é de crescimento em cerca de 8% em reais, puxado principalmente pelas culturas da soja e milho, com avanço de área e maior intensidade de tratamentos. E agora você vai ver que os produtos lácteos no mundo tiveram queda de 2,7%. O leilão da Global Dairy Trade, o leilão de número 402, ele apresentou um recuo nos seus preços de 2,7% no Price Index, com o preço médio dos produtos negociados atingindo 4.143 dólares por tonelada. Esse resultado reforça um mercado mais cauteloso após a sequência recente de altas, indicando um movimento mais claro de ajuste nos preços internacionais dos lácteos entre os derivados. O leilão concentrou quedas nas cotações. A gordura anidra de leite registrou o recuo mais expressivo do evento, com queda de 9,6%, e foi negociada a 6.300 dólares a tonelada, indicando um ajuste após patamares mais elevados. A manteiga também apresentou retração relevante de preços, 7,9%, com preço médio de 5.700 dólares por tonelada. Leite em pó, o comportamento foi misto. O leite em pó integral registrou estabilidade com leve recuo de 0,6%, cotado a 3.666 dólares por tonelada, enquanto o leite em pó desnatado subiu 3,2%, atingindo 3.448 dólares por tonelada, refletindo dinâmicas distintas de ofertas e demanda entre os produtos. E entre os queijos, a mussarela apresentou queda de 3%, sendo negociada a 3.850 dólares a tonelada, enquanto o queijo cheddar registrou leve alta de 1,1%, com preço médio de 4.798 dólares por tonelada. E a lactose, ela se destacou positivamente, com valorização de 7,2%, e foi comercializada a 1.570 dólares por tonelada, sendo derivado com maior avanço do leilão.
A sequência recente de recuo no GDT, no leilão do GDT, indica um movimento de maior cautela no mercado internacional após o ciclo de altas observado anteriormente. Esse movimento reduz a sustentação dos preços mundiais, especialmente para o leite em pó, e tende a aumentar a competitividade do produto importado com o Mercosul, no reflexo das negociações aqui no Brasil. O cenário mundial, a combinação entre ajuste sazonal da oferta em importantes regiões exportadoras e uma postura mais cautelosa dos compradores, em meio às incertezas geopolíticas, tem contribuído para um ambiente de preços mais pressionados. Ainda assim, os sinais observados nos contratos futuros indicam que esse movimento pode ser transitório, com possibilidade de recomposição no curto prazo no Brasil. Os derivados começam a refletir esse contexto com sinais de correção após semanas consecutivas de alta. Apesar disso, o mercado doméstico ainda encontra suporte na menor disponibilidade de leite, típica da entre-safra, o que tende a suavizar quedas mais intensas. E agora você vai ver que como está o mercado de fertilizantes agora nesse segundo trimestre. A expectativa de um período mais favorável para compras de fertilizantes no segundo trimestre, infelizmente, perdeu força em 2026, diante da escalada do conflito lá no Oriente Médio, dos custos elevados e das dificuldades logísticas. A avaliação está na nova edição do relatório trimestral de perspectivas para commodities, que aponta um cenário mais adverso para negociações no mercado mundial. Segundo a Stonex, a sazonalidade que em anos mais estáveis costuma aliviar a pressão compradora em grandes importadores, como o Brasil e a Índia, ela foi simplesmente alterada. A combinação entre redução temporária da produção em alguns países, entraves logísticos no Estreito de Hormuz e a alta dos preços reduziu a chance de o trimestre se consolidar como uma janela de oportunidade. Nos produtos nitrogenados, ainda pode haver correções pontuais com a reabertura do Estreito, mas a expectativa é de que atrasos, contratos represados e baixa oferta de navios continuem sustentando as cotações. Lá nos Estados Unidos, uma pesquisa da Farm Bureau mostrou que dificuldades da compra entre produtores após a forte valorização da ureia, com cerca de 70% dos entrevistados dizendo não ter capacidade financeira para adquirir todo o volume necessário. Nos fosfatados, a oferta segue restrita por problemas de escoamento no Oriente Médio, manutenção industrial lá no Marrocos e incertezas nas exportações da China. Já nos potássicos, embora a relação de troca siga menos, vamos dizer, pressionada do que em ureia e o MAP, frete mais alto, seguro elevado e o risco geopolítico também limitam um cenário de alívio. O especialista Tomás Pernias, que é o analista de inteligência de mercado da Stonex, ele disse que o gerenciamento de risco e uma gestão eficiente dos custos da lavoura serão decisivos para a sustentabilidade do negócio agrícola agora, neste ano. E agora vamos falar do mercado de exportação de carne bovina. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil manteve o bom desempenho nas exportações de carne bovina, com crescimento em relação ao ano passado. A China segue como principal destino, mas outros países também têm ampliado as compras, reforçando a demanda mundial
mesmo com incerteza sobre o mercado chinês. O cenário é de oferta mais restrita no mundo e preços sustentados. No Brasil, a expectativa é de consumo interno mais aquecido no segundo semestre, o que pode surpreender frente às projeções atuais. Além disso, o momento favorece a intensificação da produção com custos mais competitivos e espaços para ganhos de produtividade. Na terceira semana do mês, o volume total escoado somou 56 mil toneladas. A média diária de embarques recuou um pouco para 11.220 mil toneladas. E esse desempenho, ele representa um recuo semanal de 19% sobre a média diária da segunda semana. A tonelada exportada, ela foi negociada em média a 6.140 dólares, um incremento de 1% na semana, alcançando aí o maior valor desde a terceira semana de agosto de 2022. Até a terceira semana de abril deste ano, o faturamento somou 942 milhões de dólares, com uma média diária de 78 milhões e 500 mil dólares, avanço de 29% no comparativo anual. E no mercado futuro, a B3 fechou com alta e o contrato com vencimento para junho agora deste ano avançou 1% no comparativo diário, sendo negociado a R$ 338,40 por arroba. E depois do intervalo eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre risco climático na safrinha e seus efeitos ao mercado. Canal TV Agro, apoio Planalto Tratores, sua concessionária Valtra em Goiás, Goiânia, Itumbiara, Jussara e Porangatu. E agora a Planalto Tratores também está no estado do Tocantins. O Senar Goiás contempla todos na segurança alimentar, ajudando o produtor rural a produzir mais, melhor e com mais rentabilidade. Na educação, levando até o campo experiência e tecnologia. Na saúde, com atendimentos especializados. E na cidadania, promovendo dignidade a quem produz e a quem consome. Isso hoje, porque a vida é agora. Mais com o Senar Goiás. Fale agora com o Sindicato Rural do seu município. Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões. O canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. Canal TV Agro, especializado em agronegócio. Canal TV Agro, é só agro. Base é aquilo que sustenta, que dá força, que faz o dia acontecer. A ciência confirma o que a vida sempre mostrou. Não existe desenvolvimento sem alimento. E o arroz sempre esteve ali, no centro do prato, no centro da vida. Arroz é energia, é o combustível do corpo. Presente em milhões de lares, o arroz é o alimento mais consumido no mundo e faz parte de uma alimentação equilibrada. Em muitos países onde o arroz é base, ele está presente em todas as refeições e se associa à longevidade e à qualidade de vida. No Brasil, o arroz vai além da nutrição. Ele representa acesso, dignidade, possibilidade. Arroz é sustento. Arroz é energia. Arroz é a base. Acesse arrozeabase.com.br e saiba mais.
O tempo passa e o agro evolui. Há 15 anos, a Agrotecnoleite faz parte dessa história. 15 anos fazendo história e construindo o futuro do agro. Uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás. O lugar certo para gerar negócios, conectar marcas e impulsionar resultados. Tecnologia, conhecimento, networking e oportunidades reais para quem vive o agro. De 5 a 8 de maio, em Morrinhos, Goiás. Seja para expor, seja para visitar, a Agrotecnoleite 2026 é o seu lugar. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia 2026, de 14 a 24 de maio, a nossa maior festa. Grandes shows de Alok, Ana Castela, Ícaro e Gilmar, Fred Fabrício, Rio Negro e Solimões, Raça Negra, Simone Mendes e muito mais. Tem exposição de animais, palestras, gastronomia e atrações para toda a família. Entrada franca. Retire seu ingresso pelo site meubilhete.com. Apoio Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e Secretaria de Cultura. Realização SGPA e Barim Eventos. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Pedro Vasconcelos. O Pedro, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre risco climático na safrinha e seus efeitos ao mercado. Pedro Vasconcelos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Muito bom dia, Toninho, tudo bem, graças a Deus, e como sempre, uma honra estar aqui presente contigo. Pois é, Pedro, a coisa parece que agora está começando a juntar tudo. É guerra, aquela guerra, está afetando aí preço, está afetando produtos. Custo de insumos, né? Custo de insumos e a nossa política interna está uma beleza. Os juros aqui dentro está lá para cima e agora tem um agravante. Parece que o fenômeno El Niño, ele já está com o pescocinho para fora olhando assim, o que ele vai fazer, né? E boa parte dos mapas já estão mostrando aí probabilidade de 100% de El Niño, da gente já viver características de El Niño em maio. Então é igual você falou, já está botando o pescocinho para fora e aparecendo. E quando a gente olha para o hoje, né, a gente vê um risco muito forte, principalmente na região central, na região leste do Brasil, né? Pega Goiás ali, algumas regiões da Bahia, Minas Gerais. E vai subindo. E vai subindo um pouquinho. E as previsões que, quando a gente olha as precipitações dos últimos 15 dias já não são tão interessantes, as previsões preocupam ainda mais. O lado bom é que agora na próxima semana, inicinho de maio, a gente começa a ter volumes aí aparecendo nos mapas que podem aí ser uma salvaguarda para o produtor que está com milho, está com sorgo, milheto em campo aí. Pode dar uma recuperada na sua produção. Tem muita gente que está com a lavoura, como diz assim, rapaz, está começando a dar sede, né? Tá secando minha garganta, né? Eu estou precisando um pouco de água. Tá no ponto crucial, justamente. Pois é. E esses mapas, pelo menos lá de vocês, lá da Pátria, o que eles estão mostrando? Está mostrando ainda, aqui para a região de Goiás, bem seco, principalmente o sul e o leste de Goiás. O sudoeste mostra algumas manchinhas de chuvas, o norte de Goiás já mostram alguns volumes de chuvas. E aí atenção também para o estado de Minas Gerais como um todo e algumas regiões do norte de São Paulo. Bem seco mesmo nos próximos 5 a 7 dias ainda. E aí volumes voltando com maior intensidade para a região central, para o Brasil como um todo, aí mais para ali para o dia 7 de maio, por aí em diante. E é uma chuva que hoje se torna necessária para alguns produtores. Tive conversando até com alguns produtores aí essa semana, ao longo dessa semana, alguns comentando que a expectativa é de uma produção de 50 sacas de milho. A gente sabe que é bem baixa, né? Pela tecnologia que os produtores investem hoje, 50 sacos não paga nem a conta. Não paga nada. É preocupante. Aí torcer para dar pelo menos aí 2 chuvas boas aí para ver se salva pelo menos parte das lavouras. Bom, esse é um dos problemas, quer dizer, a bacia ela está cheia de problema. Agora, eu estou muito preocupado também com a próxima safra. A próxima safra está assim, mostrando que vai ser meio difícil, não vai? Está mostrando e já começou meio difícil, né? A gente já começou a olhar para 26, 27, pensando na janela de compras, já rodou alguma parte de insumos, principalmente fertilizantes e alguns químicos.
mas quem ainda não rodou nada, quem ainda não comprou nada, está encontrando uma formação de preço, uma formação de custo aí bem complicada. E quando a gente olha a precificação da soja agora com o recuo do dólar recentemente, a gente encontra precificações também nada interessantes pensando em 26, 27. Então já é uma safra que já era esperado uma margem mais apertada e que quanto mais tempo a gente vai encaminhando e vai passando aí, as margens estão reduzindo. Se esse conflito se estender por mais 30, 60 dias, pode ter certeza absoluta, vai ser cruel aqui para o nosso país. Vai ser cruel até por questão de logística, né? Para a gente pensar em importar um fertilizante, que a gente tem uma necessidade muito grande de importação de fertilizante, até esse fertilizante chegar aí na fazenda de um produtor para ele poder estar apto ao uso, no mínimo. Para sair de lá e chegar aqui em Santos, por exemplo, é 30, 40 dias. No mínimo. Mais para chegar do porto para o interior. No mínimo aí é 50, 60 dias. E é justamente essa conta que a gente faz. Então a gente sabe também que tem boa parte dos volumes já foram importados também, mas tem toda a questão que tem muita coisa para chegar e tem muita coisa a ser comprada. E querendo ou não, as empresas elas utilizam aí da paridade de importação para a precificação do fertilizante, do produto dela, do insumo dela no interior, né? Então acaba afetando muito. Então é uma safra que já começa um pouco nebulosa e bem complicada para o produtor brasileiro, infelizmente. Nós estamos assim mais ou menos igual aquele paciente que, como é que ele está? Não, ele tá bem, mas ele foi para UTI, sabe? Ele está bem, ele está assim em estado normal, vamos torcer para o organismo reagir, né? Agora, eu conversei recentemente com o diretor de uma multinacional, inclusive de uma grande multinacional. Ele disse o seguinte: até agora nós vendemos 30% da previsão. E a previsão era quase 50, 60. Então, o que significa isso? Significa que a turma está com o pé atrás, todo mundo quer plantar, mas o custo está lá em cima. E nós não sabemos como é que vai ficar o preço da soja, por exemplo, que infelizmente, tanto soja quanto milho, está uma situação delicada, né? Sim. O milho, a gente ainda tem um cenário um pouco mais positivo, pensando em precificação. Essas recentes aí, problemas climáticos trouxeram um certo suporte pensando nos contratos futuros, principalmente na B3, né, a Bolsa Brasileira. O fisco acabou não reagindo tanto, mas a soja, de fato, a gente tem uma preocupação muito grande. Porque se a gente vai olhar os preços para a soja 27 hoje, não tão interessante. Para a soja disponível, apesar de uma exportação aí, uma campanha de exportação recorde, também os preços não estão tão interessantes. Então, de fato, a soja preocupa um pouco mais do que o milho, porque o milho, a expectativa é que a gente continue tendo uma demanda muito agressiva, principalmente os setores das usinas de etanol, o setor da cadeia de rações devem consumir bastante milho, e o milho internacionalmente também a gente deve ter bastante mercado para vender nosso milho, para escoar nossa produção. Então o milho acaba sendo uma alternativa hoje que tira um pouco menos o sono do produtor em termos de mercado do que a soja. Você que está nos acompanhando, só para finalizar, quando a senhora está comendo um tomate, um alface, uma cenoura, um pepino, feijão, aquilo que a senhora está comendo, aquilo foi plantado com fertilizante. E para plantar com fertilizante, nós tivemos que importar. Só para a senhora ter uma ideia, de todo o fertilizante que o Brasil utiliza, cerca de 80% a 85% vem de fora. Nós não produzimos fertilizante para abastecer o nosso mercado. E sabe de onde vem o fertilizante? Daquela região onde está tendo guerra. Não precisa, acho que nem desenhar, né? E só complementando, o que a gente mais tem produção aqui dentro, que é os fosfatados, 74% a gente importa. Pois é. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa.